Quais seriam os principais métodos de pesquisa sobre um Jesus histórico? Como esses métodos são desenvolvidos na ciência? Tem como a gente fazer isso? Bem, é uma questão delicada, porque como você pesquisa uma coisa que você não sabe se existiu? Então, você está fazendo a pergunta se alguma coisa existiu. Essa coisa é um precipitado histórico. Então, é um ser humano que, se existiu, existiu lá na Palestina em determinada época. Qual é a ferramenta para fazer isso? Bem, se você não tiver texto nenhum, a única ferramenta possível é a arqueologia, não tem outra. Mas aí a arqueologia vai fazer o quê? Bem, vai ficar cavando até ver se encontra alguma coisa. Como esse personagem, ele não deixou texto nenhum. Quem disser as palavras de Jesus não sabe o que está falando. Não tem palavra de Jesus, você tem palavra dos evangelistas. Para você dizer que essas palavras são de Jesus, você tem que acreditar. Então, quem disser que o que está em Mateus é de Jesus é um crente. Não, ele é professor, não é professor, ele é crente. São as palavras de Mateus, Marcos, Lucas, se não é pseudônimo, né? Da pessoa que escreveu o texto. Pronto. Então, a respeito desse personagem histórico, foram escritos textos. A disciplina que vai lidar com esses textos, na intenção de fazer a pergunta sobre o Jesus histórico, é não a disciplina, mas uma câmara disciplinar de caráter histórico. Então, eu não teria problema nenhum de fazer uma câmara controlada pela historiografia para investigar vestígios escritos a respeito de Jesus. Não teria problema também nenhum de que a arqueologia estivesse dentro dessa câmara. Mas a arqueologia não vai lidar com o Novo Testamento, a arqueologia vai lidar com o chão. E a história vai lidar com o Novo Testamento, com os apócrifos, etc. Mas aí a história precisa de ferramental para lidar com esses textos. Aí o historiador vai querer ditar regra, mas não adianta. Aí é a exegese e a hermenêutica. A hermenêutica e a exegese precisam ser ferramentas na mão do historiador. Eu gosto de pensar que eu não sou historiador, eu sou exegeta, eu sou um hermeneuta. Mas a minha abordagem é uma tentativa de fazer abordagem histórica. O problema é que, às vezes, os historiadores lidam com o texto sem saber lidar com o texto. E, às vezes, os exegetas lidam com o texto sem saber fazer história. Então, no caso do Jesus histórico, o que a gente precisaria? Uma confluência de abordagens sobre os textos. Não adianta levar arqueologia para o texto, aí é olhar historiográfico sério, competente, não bobagem. Exegese séria, competente, não bobagem. Não me venha com teologia, porcaria e tradição. Tradição não vale nada. Quase se pode criar uma regra. Se abrir o texto bíblico baseado na tradição, já começou a fazer besteira da saída. Da saída. Tipo, esse texto foi escrito por Paulo. Esquece. Eu nem levo a sério mais. Nem continuo ouvindo falar. Você tem que construir o perfil do escritor do texto a partir do texto. E não pegar a tradição, aí monta um bonequinho, enfia esse bonequinho. Para mim, isso não é sério. Isso não é pesquisa séria. Então, são as 4 abordagens que não podem trabalhar sozinhas. Se trabalharem sozinhas, o cara deixa que eu resolvo e não vai resolver nada. É a arqueologia, mas aí essa trabalha, apesar da câmara historiográfica, ela depende de chão, né? O que ela pode falar sobre Mateus? Nada. E aí a historiografia, a exegese e a hermenêutica vão trabalhar junto em cima dos textos com o grau de crítica absoluta e total. Porque você pode ter diploma de historiador e olhar para o texto como um católico, olhar para o texto como um crente, né? Inclusive, você pode fazer a leitura marxista do Novo Testamento que não vale o que o gato enterra. Porque o sujeito está pegando a estrutura marxista e aplicando a narrativa. Isso é ridículo, né?
Você só conseguiria fazer uma abordagem marxista ao Novo Testamento se primeiro você tiver os fatos concretos, materiais. Jogar a estrutura marxista em cima da narrativa é como um sujeito num congresso que fez análise psicológica de Abraão. Aí eu perguntei a ele, escuta, mas peraí, você está fazendo análise psicológica? Não, sociológica. Sociológica de Abraão ou do escritor do texto? Aí ele falou, não faz diferença. Aí eu pensei, estou lidando com um tonto. Botaram um tonto para falar no Congresso e ninguém se dá conta. Não era o único tonto. Todo mundo ali tinha só tonteria na cabeça. Porque como é que você faz análise sociológica em cima de um personagem que não tem vida? Ele não tem psique. Um cara inventou aquela história. Então é a mesma coisa. Você não pode entrar nos textos levando a sério os textos como uma janela para a realidade. A única realidade a que o texto te dá acesso é aos escritores. Então você precisa de exegese séria, precisa de hermenêutica séria, precisa de olhar historiográfico sério e precisa de arqueologia séria. São as ferramentas para lidar com a questão do Jesus histórico. Não com o Jesus histórico, porque a gente não sabe se existiu. É para lidar com a questão. O Jesus dos evangelhos é um objeto. Tá? O Jesus da igreja é um objeto. É a ideia dogmática. Está lá. O Jesus histórico é uma questão. Ele não está lá. O que está lá é a questão. Existiu ou não? Vamos lá ver. Que, para não me delongar muito, mas acho que é importante dizer, que se justifica. Porque como você tem os evangelhos, como você tem os apócrifos, a pergunta, por trás desses evangelhos e desses apócrifos, existiu uma pessoa real? Essa pergunta é legítima e é obrigatória. Quem não a fizer não está levando historiografia a sério. A sério.